E se eu te dissesse que por trás de grandes avanços científicos, existem histórias assustadoras, antiéticas e muitas vezes, desumanas? Hoje, você vai conhecer os piores experimentos biológicos já realizados na história da humanidade. Casos que beiram o terror, mas que, infelizmente, são reais. 1. O estudo de Tuskegee. Durante 40 anos, o governo dos Estados Unidos conduziu um experimento que chocaria o mundo. O chamado estudo de Tuskegee prometia tratar centenas de homens negros com sífilis, mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Eles foram deixados sem tratamento, apenas para observar o avanço da doença. Esse estudo começou em 1932, patrocinado pelo Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos, em colaboração com a Fundação Rockefeller e a Escola de Saúde Pública da Universidade de Tuskegee, no estado do Alabama, uma região marcada por profunda pobreza e segregação racial. Mais de 600 homens afro-americanos participaram do estudo. Desses, cerca de 400 já tinham sífilis, uma doença bacteriana grave, transmitida sexualmente, que, sem tratamento, pode levar a complicações neurológicas, danos aos órgãos e até a morte. Mas aqui está o mais chocante. Os pesquisadores não informaram corretamente os pacientes sobre a doença. Muitos sequer sabiam que estavam doentes. Eles eram levados a acreditar que estavam recebendo cuidados médicos gratuitos, quando, na verdade, estavam sendo observados para ver como a sífilis evoluía naturalmente no corpo humano. Mesmo após o surgimento da penicilina, em 1947, um tratamento eficaz e acessível. Mesmo com essa descoberta revolucionária, os participantes foram proibidos de receber antibióticos. Em vez disso, eram monitorados por décadas enquanto sofriam os efeitos devastadores da doença. Alguns morreram de complicações da sífilis. Outros contaminaram seus parceiros e filhos. O estudo só foi interrompido em 1972, depois que um funcionário do Departamento de Saúde vazou informações para a imprensa. A revelação causou indignação nacional e internacional, resultando em grandes mudanças nas normas éticas da pesquisa médica. Em 1997, o então presidente Bill Clinton fez um pedido público de desculpas em nome do governo dos Estados Unidos. Mas para as vítimas e suas famílias, o dano já estava feito. O estudo de Tuskegee é lembrado até hoje como um dos maiores escândalos da história da medicina. Um triste capítulo que mostra o quanto a ciência pode ser usada de forma cruel e desumana quando a ética é ignorada. 2. Os experimentos de Mengele. Se o estudo de Tuskegee nos mostra como a ciência pode ser corrompida por preconceito e negligência, os experimentos de Joseph Mengele nos revelam o extremo mais perverso da medicina usada como instrumento de tortura e morte. Mengele foi um médico alemão que trabalhou como oficial das SS durante a Segunda Guerra Mundial, servindo como médico-chefe no campo de concentração de Auschwitz, um dos lugares mais terríveis já criados pelo homem. Conhecido como o Anjo da Morte, Mengele era obcecado por genética, raça pura e teorias racistas do nazismo. Ele conduzia experimentos científicos em prisioneiros, especialmente em crianças, gêmeos e pessoas com características físicas incomuns, sob o pretexto de avanço científico. Na verdade, esses estudos eram puro sadismo disfarçado de ciência. Os experimentos variavam entre injeções de substâncias químicas nos olhos para tentar mudar sua cor, amputações sem anestesia, infecção deliberada de feridas com vírus e bactérias, e até mesmo cirurgias mutilantes realizadas apenas para observar reações do corpo humano à dor e ao trauma. Mas é com os gêmeos que Mengele se tornou mais cruelmente famoso. Ele acreditava que descobriria os segredos da hereditariedade e da superioridade racial através deles. Cerca de 1.500 pares de gêmeos passaram por seus experimentos. A maioria tinha entre 5 e 12 anos. Eles eram submetidos a exames repetitivos, coletas de sangue em excesso, transfusões ilegais, e muitas vezes eram dissecados vivos após a morte de um dos irmãos. Quando um gêmeo morria, Mengele mandava matar o outro para fazer comparações post-mortem. Tudo isso era feito sem anestesia, sem consentimento e sem qualquer preocupação com a vida humana. Apenas cerca de 200 crianças sobreviveram aos seus experimentos. Depois da guerra, Mengele fugiu da Europa e viveu escondido no Paraguai,
Brasil e Argentina, graças a redes neonazistas e ajuda internacional. Ele morreu afogado em 1979, após sofrer um ataque cardíaco enquanto nadava na praia de Bertioga, no litoral de São Paulo. Seu corpo foi identificado anos depois por testes de DNA. Apesar de nunca ter sido punido, seu nome ficou marcado na história como sinônimo de crueldade médica e abuso científico. Seus crimes foram tão brutais que até outros médicos nazistas consideravam seus métodos extremos. O legado de Mengele serve como um lembrete sombrio de como a ciência, quando desvinculada da ética e humanidade, pode se transformar em uma ferramenta de terror absoluto. 3. O experimento de San Quentin nos anos 1960, dentro das paredes da prisão estadual da Califórnia, San Quentin, uma das penitenciárias mais duras dos Estados Unidos, ocorreu um experimento científico que misturava ciência, controle comportamental e polêmica. Estamos falando do chamado experimento de San Quentin, conduzido pelo psiquiatra Ward C. Austiad na década de 1960, com o objetivo de estudar a suposta ligação entre dano cerebral e comportamento criminoso. A ideia era simplesmente absurda. Será que homens considerados criminosos violentos tinham algum tipo de deficiência neurológica ou lesão cerebral que justificaria seus atos? Para testar essa teoria, Austiad submeteu dezenas de prisioneiros voluntários a uma série de testes cognitivos e neuropsicológicos. Mas o mais controverso foi o uso de uma técnica chamada teste de estimulação cerebral, na qual eletrodos eram colocados no cérebro dos voluntários para medir reações elétricas e comportamentais. Em alguns casos, os participantes receberam pequenas doses de corrente elétrica no cérebro, enquanto eram observados por horas. Muitos relataram dores intensas, sensações estranhas e até perda temporária de consciência. O problema? Embora os prisioneiros tenham assinado termos de consentimento, muitos não compreendiam verdadeiramente o que estavam autorizando. Além disso, havia uma clara desigualdade de poder. Os prisioneiros recebiam pequenos benefícios, como redução de pena ou melhores condições na cela, em troca da participação. Apesar de Austiad afirmar que suas descobertas ajudariam a entender melhor a mente criminosa, muitos especialistas criticaram o experimento por falta de rigor científico e por violar princípios éticos fundamentais. O caso de San Quentin se insere em uma longa lista de experimentos realizados em ambientes prisionais nos Estados Unidos, onde grupos marginalizados eram usados como cobaias sob condições duvidosas. Hoje, esse episódio é lembrado como um exemplo de como a pressão pela obtenção de dados científicos pode levar à exploração de pessoas vulneráveis, especialmente quando o sistema penal é utilizado como laboratório humano. 4. O caso das crianças de Vilovubro nos anos 1950 e 60, dentro das paredes do Centro Estadual de Treinamento Vilovubro, em Nova York, ocorreu uma série de experimentos médicos que chocariam o mundo. Vilovubro era um instituto para crianças com deficiência intelectual, muitas delas vindas de famílias pobres ou sem condições de cuidar delas. A instituição era superlotada, suja e mal administrada, e foi lá que o médico Dr. Saul Krugman, com apoio do governo e da comunidade científica, decidiu estudar a transmissão e desenvolvimento da hepatite viral. O objetivo declarado dos estudos era entender melhor a hepatite, especialmente a hepatite A e B, para ajudar no desenvolvimento de vacinas. Mas os métodos utilizados foram extremamente questionáveis e moralmente condenáveis. Krugman e sua equipe descobriram que a hepatite era muito comum em Vilovubro, então resolveram infectar deliberadamente algumas crianças com o vírus. Em alguns casos, elas recebiam extratos feitos de fezes ou sangue de pacientes infectados, introduzidos por meio de cápsulas ou alimentação enteral. Outras crianças eram colocadas em contato direto com pacientes doentes, apenas para ver se a doença se espalharia dessa forma. E o pior? Os pais dessas crianças davam consentimento, mas não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Muitos eram enganados ou induzidos a assinar termos de autorização sob promessas de vagas limitadas na instituição. Ou seja, a participação nos experimentos era quase uma condição para que as crianças fossem aceitas. Apesar da justificativa científica, muitas crianças adoeceram gravemente.
Alguns sofreram sintomas intensos como febre, fadiga, icterícia, amarelamento da pele e danos hepáticos. Felizmente, nenhum morreu diretamente por causa disso, o que os pesquisadores usaram como argumento para defender seus métodos. Ainda assim, o caso de Villovubro levantou sérias questões éticas. Até que ponto a ciência pode ir quando se trata de humanos vulneráveis? E como podemos considerar consentimento quando há manipulação, pressão ou falta de informação? O escândalo só veio à tona de forma ampla na década de 1970, com investigações jornalísticas e mudanças nas leis de ética médica. Hoje, Villovubro é lembrado como um dos maiores exemplos de exploração de pessoas com deficiência em nome da ciência. Mas, ironicamente, os dados coletados nesses estudos acabaram contribuindo para o desenvolvimento da vacina contra a hepatite B, algo que poderia ter sido feito de forma ética, sem prejudicar centenas de crianças inocentes. 5. O experimento Monster em 1939. Na Universidade de Iowa, crianças órfãs foram divididas em 2 grupos. Enquanto umas recebiam elogios por sua fala, outras eram constantemente humilhadas e criticadas, mesmo sem apresentar problema algum. Esse estudo ficou conhecido como o Experimento Monster, não por monstros terem participado, mas porque ele criou condições que causaram danos psicológicos graves em crianças inocentes, apenas para testar uma teoria sobre a origem da gaguez. O experimento foi liderado pelo psicólogo Wendell Johnson, com a ajuda de sua aluna de pós-graduação Mary Tudor, e tinha como objetivo investigar se a gaguez era resultado de fatores genéticos ou ambientais. Especificamente, se ela poderia ser induzida por pressão psicológica e críticas constantes à fala. Para isso, eles recrutaram 22 crianças órfãs, entre 5 e 12 anos, que viviam no Instituto de Correção e Educação de Davenport, um orfanato no estado do Iowa. As crianças foram divididas em 2 grupos. Um grupo recebeu elogios constantes sobre sua forma de falar, mesmo quando cometiam erros. O outro grupo foi submetido a críticas severas e repetidas, mesmo falando normalmente. Eles eram corrigidos, repreendidos e até rotulados como gagos, apesar de muitos nunca terem demonstrado qualquer problema de fala antes do estudo. O resultado foi devastador. As crianças que foram humilhadas começaram a desenvolver ansiedade, insegurança e, ironicamente, alguns passaram a gaguejar de verdade. O trauma da constante crítica gerou alterações profundas em sua autoestima e confiança ao falar. Mudanças que, em alguns casos, duraram décadas. O experimento foi mantido em segredo por décadas. Só veio à tona em 2001, quando jornalistas do Des Moines Register revelaram os detalhes após investigação. Muitas das vítimas já eram idosas, mas lembravam com clareza a dor emocional causada pelas palavras cruéis dos pesquisadores. O nome Monster Study surgiu justamente dessa descoberta. Não foi um estudo científico bem intencionado, mas sim um experimento cruel disfarçado de ciência. Nenhum tratamento foi oferecido às crianças após o término do estudo, e nenhuma delas sabia que estava sendo usada como parte de uma pesquisa. Hoje, o caso é lembrado como um exemplo trágico de violação ética em pesquisas com seres humanos, especialmente com indivíduos vulneráveis como crianças órfãs. Ele mostra como a busca descontrolada por conhecimento pode levar à destruição de vidas.